boa noite. Vamos lá para o vídeo 2 da série Roda da Vida. Hoje a gente vai falar sobre a área profissional. Então, para quem não me acompanhou, ao longo das próximas 4 semanas, todos os domingos eu vou estar falando sobre uma das áreas da Roda da Vida. Na semana passada eu falei sobre a área pessoal. A área pessoal ela consiste em saúde e disposição, desenvolvimento intelectual e equilíbrio emocional. E aí, ao longo da semana, eu fiz algumas lives para a gente poder refletir sobre essa área. E aí eu trouxe o Luiz para conversar com a gente, falando um pouquinho sobre a importância da atividade física voltada para a melhoria da saúde e da disposição. E trouxe também a Luíse para conversar um pouquinho sobre o desenvolvimento intelectual e a saúde emocional, né, o equilíbrio emocional. E também na próxima semana, na terça-feira, eu vou estar trazendo a Lorena para a gente dar continuidade no assunto de saúde e disposição. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre saúde e disposição relacionada à nutrição. Então, você que tem interesse, né, em conhecer um pouquinho mais a importância da nutrição para poder você ter mais saúde e disposição, então aí acompanha a gente, né, na próxima terça-feira às 19 horas que eu vou estar com a Lorena aqui batendo esse papo sobre nutrição, a nutrição aliada à saúde e à disposição. Vai ser um bate-papo bem bacana com ela, vocês vão gostar. Então, fica juntinho aqui comigo, que a gente vai aos pouquinhos e melhorando cada uma dessas áreas, né? Eu vou fazendo com que vocês reflitam sobre cada uma dessas áreas. Hoje a gente vai falar sobre a área profissional. E aí, a gente vai falar sobre a área profissional hoje, que a área profissional, ela envolve, né, 3 áreas também, que são realização e propósito, recursos financeiros e contribuição social. Então, a gente vai falar sobre esses 3 itens hoje. E aí, o que eu gostaria de iniciar? Gostaria de iniciar explicando novamente o que é a Roda da Vida, para quem ainda não me acompanhou em lives anteriores. A Roda da Vida, ela nada mais é do que uma autoanálise para você entender como que tá, né, as diversas áreas essenciais, né, da sua vida. Essa Roda da Vida que eu tô, né, disponibilizando para vocês, ela é uma Roda da Vida que ela foi desenvolvida por uma pessoa chamada Paul Meyer, que ele identificou ali e organizou as áreas essenciais da vida, né, que deu origem a essa Roda da Vida que a gente está fazendo essa aplicação. Então, qual é o objetivo da Roda da Vida? Fazer com que você autoavalie a sua própria vida. Então, é essencial que você seja uma pessoa que no momento em que você está fazendo essa autoavaliação, você seja muito sincera com você mesma, para que você consiga trazer à luz, né, a sua consciência, tudo que realmente está acontecendo na sua vida, né, a sua realidade. E aí, lá na frente, no final de toda essa autoanálise, você criar um plano de ação para melhoria da área que você acha que é importante para você, ou então trazer ações, né, pontuais para cada uma das áreas que você acha importante de serem trabalhadas, né? Você não precisa se restringir a uma só também, caso você sinta a necessidade de trabalhar mais áreas. Então vamos dar início aqui, falar um pouquinho sobre a área profissional. Que a área profissional, né, esse tripé da área profissional é muito importante para a sua realização pessoal, que ela começa falando um pouquinho sobre realização profissional e propósito.
né? E elas estão todas interligadas aqui também, de certa forma refletidas na área anterior. E aí você vai estar trabalhando essa área, né? Eu coloquei lá no grupo um modelo, então quem ainda não pegou o modelo da Roda da Vida e quer estar acompanhando aqui com a gente, volta na live anterior, assiste ela também, vai anotando os questionamentos. Eu mandei lá no grupo a Roda da Vida e um material para vocês fazerem anotações. Essa semana eu também vou enviar novamente, né, o resumo do que a gente vai estar falando aqui hoje e também para fazer as anotações dessa aula aqui, né, que eu estou dando para vocês. Então, quem não entrou, corre lá, entra no grupo, se inscreve lá no canal. Na verdade, é um canal que eu criei no Telegram para estar enviando apenas esse material para vocês, que é um material rico que eu fiz com todo carinho para vocês, tá? E aí vamos começar a falar aqui, vamos começar a trazer reflexões sobre a sua área profissional, né? Se ela está alinhada com o seu propósito ou não. Será que você está trabalhando com aquilo que você gosta? Com aquilo que está alinhado com o seu objetivo de vida? Ou será que não? Será que você está exercendo algo apenas para obter recursos financeiros, né? Para sobreviver, sem estar contribuindo com o próximo, sem estar contribuindo com ninguém? Esse é o tripé da área profissional. E aí, vou começar a fazer alguns questionamentos aqui para você. Então, se você achar interessante, vá fazendo anotações, tudo que vier à sua mente, você anote ali, para poder você depois, né, quando a gente for concluir essa autoanálise, você já ter essas observações que vão ser muito importantes para a gente criar as ações. O quanto você se sente realizado profissionalmente? Reflete em relação a isso. Você é uma pessoa que é realizada profissionalmente ou não? Fala um pouco sobre o sentimento, né, que vem à sua cabeça quando a gente fala do seu trabalho, da sua parte profissional. Você tem um sentimento bom, um sentimento ruim? Você está satisfeito com aquilo? O seu propósito de vida, ele está alinhado ali, está em congruência com o seu propósito profissional? Os dois estão interligados ou não? Ou será que você está fazendo alguma coisa que não está, né, em congruência ali com a sua área, seu propósito pessoal? Isso é importante porque você trabalhar com algo que não está relacionado ao seu propósito pessoal pode ser muito mais desgastante do que quando você trabalha com aquilo que está alinhado ali com o seu propósito de vida, né? Está alinhado seu propósito profissional com o seu propósito de vida. Tudo fica mais leve quando a gente trabalha dessa forma. E quanto o seu propósito tem relação com a sua vida profissional? Quanto que eles estão se misturando? As atividades da sua área profissional, elas estão ligadas com o seu propósito? Eles estão meio que misturados ali ou não? Quanto que você acredita que o seu trabalho, ele possui relação com a sua missão de vida? Hoje o trabalho que você tem executado, ele está ligado com a sua missão de vida ou não? Quanto o seu propósito, ele tem se realizado? Seu propósito de vida, ele tem se realizado? Ou não, né? O que você faz profissionalmente, ele está alinhado com seus valores pessoais? Isso é muito importante. Será que o seu trabalho faz com que você infrinja algum dos seus valores pessoais? Você está se sentindo mal por causa disso? De você estar, né, ali fazendo algo que pessoalmente para você fere um valor que é muito importante. E isso é muito ruim quando você trabalha com alguma atividade em que você tem que fazer uma tarefa, né? Faz parte ali da sua rotina, né, profissional, fazer alguma atividade que fira o seu valor pessoal.
Isso é uma coisa bem desgastante quando você necessita fazer algo que fere, né, os seus valores, os seus princípios. Você se sente uma pessoa realizada na sua casa através do trabalho que você executa hoje? Os seus membros da sua família, por exemplo, eles têm orgulho do trabalho que você exerce hoje ou não? Poderia melhorar algo em relação a isso? Você conseguiria melhorar algo, né, que você exerce para poder estar alinhado ali com o seu propósito de vida? Na verdade, uma questão que é mais interessante, né? Você tem clareza de qual é o seu propósito de vida ou ainda não? Porque se você ainda não tem, fica muito mais complicado, fica muito mais complexo você conseguir alinhar a sua área profissional. Você não consegue alinhar porque você ainda não identificou o seu propósito. E antes de você identificar o seu propósito, é essencial você entender qual é a sua real identidade, porque você só consegue entender o seu propósito quando você tem a sua identidade já definida. Eu já fiz alguma live falando sobre identidade, então se você achar interessante, né, entender um pouquinho mais sobre isso, volta aí alguns vídeos meus que tem uma live falando sobre isso, como você identificar a sua identidade para você conseguir ter um norte em relação ao propósito que você tem para a sua vida. Quanto você imagina que esteja próximo do seu propósito? E aí eu quero que você dê uma nota de 0 a 10 aí na sua área de realização e propósito. Quanto que você acha que você tá, né, com a nota aí, de acordo com esses questionamentos? É muito importante você ser honesto com você mesmo, porque senão você vai acabar perdendo, né, essa oportunidade de se conhecer. Então, seja honesto no momento de se dar essa nota. Então, de 1, né, a 10, qual a nota que você acredita que você está em realização propósito? Você sabe qual é o seu propósito? Você está se sentindo realizada profissionalmente ou não? Vamos medir isso daí, tentar metrificar para você poder compreender essa área da sua vida. E aí, vamos passar agora para alinhar, né, na área profissional a questão do recurso financeiro. Agora vamos trazer reflexões sobre a área financeira, né, relacionada com esse outro tripé que é muito importante da área profissional, né, que a gente entender o que recurso financeiro significa para vocês. Primeiro você tem que entender isso. O recurso financeiro é essencial, é muito importante para você, né? Ele tem um grande significado, tem um grande peso na sua vida. Você sente a necessidade de ter muito recurso financeiro para se sentir realizada, para atingir o seu propósito de vida. Você precisa ter uma quantidade grande de recurso financeiro ou não. Se você for mensurar aí de alguma forma, né, o quanto que te satisfaz os recursos financeiros, hoje você recebe o valor que seria necessário para você se sentir realizado? Você sabe que número seria esse? Qual a quantidade de recurso financeiro você precisaria para poder estar com a sua realização pessoal num nível bom? Porque a gente tem que tentar equilibrar aqui cada uma dessas áreas. A gente não precisa estar com nota 10 em todas. É importante a gente ter o equilíbrio aí entre elas, né? Que é o ideal que aconteça, esse equilíbrio. Então, você já chegou a metrificar quanto que é necessário de recurso financeiro para você se sentir realizada? Eu preciso de 5 mil, 10 mil, 20 mil, 100 mil, 1 milhão. Eu só vou ficar satisfeita se eu tiver 1 milhão ou mais que 1 milhão, né? Isso vai depender muito do seu objetivo de vida, do que você quer alcançar, né?
porque a gente não tem que se limitar, mas isso vai muito individualmente de cada pessoa. E como que você se sente em relação ao valor financeiro que você recebe do seu trabalho, né? Está sendo suficiente esses recursos que você recebe do seu trabalho ou não? Você está achando que é pouco, né? É pouco recurso, não estou conseguindo, né? Administrar a minha vida com a quantidade de recurso financeiro que eu tenho, ou não, tá tudo ok, eu consigo me manter com os recursos que eu recebo do meu trabalho. Você sabe o que significa ser rico para você? Às vezes a pessoa tem um significado de riqueza diferente da outra. Então você tem que entender também o que é ser rico para mim. Ser rico para mim é ter muito dinheiro ou não? Então compreenda isso, né? Qual é a importância do dinheiro na sua vida? E aí a gente reflete também em relação às crenças limitantes em relação ao dinheiro, né? E ao enriquecimento. Você acha que você tem alguma crença limitante? Como, por exemplo, né, algumas pessoas falam, o dinheiro corrompe, né? O dinheiro na mão é vendaval, os ricos são corruptos. Você tem alguma mentalidade dessa? Né? O dinheiro na mão é vendaval é a questão da escassez. Será que você está sendo escasso em relação a isso? Qual é a relação da sua família com o dinheiro? Quais são as crenças que a sua família passou para você em relação ao dinheiro? Né? É uma crença de escassez? É uma crença de abundância? Porque isso vai refletir na forma como você enxerga os recursos financeiros que você possui. O que você faz de melhor hoje com o seu dinheiro? Né? O que você faz de pior também? Para você entender, né? É muito importante você entender para onde está indo os recursos financeiros que você possui hoje. Porque quando você sabe, né, para onde esse dinheiro está indo, você consegue ter uma visão de que se o recurso financeiro está sendo suficiente, você tá conseguindo ali estar no equilíbrio, né? Você é uma pessoa que está satisfeita com a sua vida financeira hoje ou não? Falta de conhecimento como lidar. Isso é muito importante, né? Se ter o conhecimento aí já reflete, Kione, na área que eu falei anteriormente, que é a área de desenvolvimento pessoal, que lá a gente fala sobre o desenvolvimento intelectual, porque você precisa ter o conhecimento financeiro para você conseguir, né, compreender o que é recursos financeiros para você, né, qual a importância deles, qual é a melhor forma de você se obter o recurso financeiro que você precisa hoje. Então, é buscar realmente conhecimento. E hoje a gente tem, né, uma quantidade vasta de informações através de livros, através de internet, né, vídeos no YouTube. Então, conhecimento não falta, né? A forma de obter conhecimento não falta hoje para a gente, está muito acessível. Então, se você sente essa falta, busque, vá atrás. Mas o mais importante do que você buscar essa informação é você colocar ela em prática, né? Você colocar ela em prática, né? Você obteve aquele conhecimento, olha, de tal forma eu consigo obter uma maior renda, né? Uma renda extra, o que seja importante para você nesse momento. E aí você obtém aquele conhecimento da forma como você consegue obter aquilo e você colocar em prática. Porque se você só vai obtendo conhecimento, não coloca em prática, a sua vida não vai mudar. Né? Então é importante o quê? Obtive o conhecimento, coloquei em prática. Porque só assim que você vai gerar uma transformação na sua vida. E aí, queria que você agora, né, colocasse aí qual o nível que você acredita que você está em relação aos recursos financeiros, né, na sua roda da vida, que está lá no grupo, né, se você quiser imprimir para você poder colocar a sua nota. Qual que você vai dar aí de 1 a 10 para a sua área de recursos financeiros, de acordo com o que eu fui trazendo a reflexão aqui ao longo dessa live. Então, se dê uma nota lá, quanto que você acredita que você é. Anota as observações, como por exemplo o que eu falei aqui, ó, da escassez. Será que a sua família passa para você
a percepção de escassez? O que você tem que fazer para trabalhar essa escassez dentro de você? A gente fazer essas anotações, porque no momento em que a gente for desenvolver um plano de ação, você já vai compreender que você tem que fazer uma ação para mudar, por exemplo, essa crença limitante sua, trazer alguma ação que vai trabalhar isso. E agora vamos passar aqui para contribuição social, que é o terceiro item de hoje. A gente falou sobre realização e propósito, né? Se o trabalho que você executa hoje, ele está alinhado com o seu propósito pessoal ou não? Será que você está ferindo os seus propósitos de vida, né? Seu propósito pessoal no trabalho que você tem executado hoje? A gente falou também agora, acabou de falar sobre recursos financeiros, né? Se o recurso financeiro que você tem atualmente, ele está sendo suficiente, né, para alcançar aquele propósito de vida que você tem ou não, né? Então, a gente já fechou esses dois itens e vamos passar agora para a contribuição social. E aí a gente tem que compreender o que é, né, contribuição social. De certa forma, contribuição social a gente pode considerar como se fosse aquele networking que a gente fala hoje, né? A gente está contribuindo para as pessoas que estão à nossa volta, né? Para uma relação, para uma conexão entre pessoas. Quanto que você acredita hoje que o seu trabalho ele interfere na vida social das pessoas? Será que o seu trabalho hoje ele está interferindo na vida social das pessoas que estão à sua volta? Está contribuindo de alguma forma para a sociedade ou não? Né? O quanto você acredita que a energia que você dedica ao seu trabalho, ela tem contribuindo socialmente, né, para o mundo, para o universo, para as pessoas? Ou será que ela não está contribuindo, né? Qual a importância da contribuição social na sua vida? Ela tem uma representação significativa? Ela é importante para você? É importante você se sentir contribuindo socialmente para você se sentir realizado? Ou não? Né? Ou você não é uma prioridade para você contribuir socialmente? Porque a gente tem que analisar isso também. Que talvez pode ser que não seja uma prioridade para você nesse momento contribuir socialmente, né, para a vida das pessoas. E aí a gente tem que entender e ir adaptando isso de acordo com a sua realidade atual. Você acredita que contribui socialmente de alguma forma, mesmo que não seja no trabalho, né? No seu dia a dia, você faz alguma ajuda que contribui de alguma forma com as outras pessoas, com as pessoas que estão à sua volta, né? De que forma você faz isso? Então, reflita aí também, faça anotações se forem necessário, né? Caso negativo, caso hoje você não faça nenhuma contribuição social, você gostaria de contribuir socialmente de alguma forma, né? Você já pensou, eu queria contribuir de tal forma, queria contribuir, né? De repente você pensa isso, mas tem alguma coisa te impedindo. Anota aí também o que está te impedindo de contribuir socialmente com as outras pessoas. As pessoas falam, mas eu não tenho recursos financeiros para poder contribuir socialmente para outras pessoas. Muitas vezes você consegue contribuir socialmente sem ter que despender recursos financeiros, né? Auxiliando algum projeto social, por exemplo, né? Fazendo trabalho voluntário, né? Você está contribuindo socialmente e não está necessitando de desprender ali de recurso financeiro. Você vai doar o seu tempo, você vai doar o seu amor ali, dependendo do projeto que você vá contribuir. Como que os outros, como você acha que as pessoas à sua volta estão percebendo a sua contribuição social? Você acha que as pessoas estão enxergando a contribuição social que você está fazendo para elas, para outras pessoas? Ou será que o que você está fazendo não está sendo visto também? Entender por que também não está sendo visto, não está sendo reconhecida essa contribuição social. Será que você está contribuindo realmente? Porque às vezes você pensa, né, que está levando uma contribuição e acaba que aquilo não é o que o outro precisa também, né? Então você tem que entender a forma como você está tentando aí
contribuir socialmente com as pessoas que estão à sua volta. E aí também agora se dar uma nota de 1 a 10 para a forma como você contribui socialmente na vida das pessoas. E aí, que nível você acredita que você está? Você acha que você precisa melhorar a sua contribuição social? Contribuição social é importante, né? Você está interagindo aí com a sua comunidade local ou não, né? Você está distante. Então, traga isso à sua reflexão nesse momento e se dê uma nota sincera, com base naquilo que você realmente está fazendo. Por isso que é importante a gente trazer à luz essas informações, para você entender o que você está fazendo nesse momento realmente, né? Não adianta às vezes, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas o que você está fazendo agora, hoje? O que você fez, o que você contribui socialmente nessa semana? E é por isso, né, que eu estou fazendo essa sequência de lives explicando cada uma dessas áreas da Roda da Vida no domingo. Qual que é o meu objetivo? Que você, ao longo dessa semana, perceba cada uma dessas áreas que eu falei aqui nessa live. Então, eu falei sobre realização e propósito. Observa ao longo da semana se você está, né, desenvolvendo um trabalho que está alinhado ali com o seu propósito ou não. Né? Traga reflexão aí no seu dia a dia ao longo dessa semana. Pense também nos recursos financeiros. Os recursos financeiros que você está tendo através do fruto do seu trabalho, né? Seja você um empregado, um empregador, né? Um empreendedor. Né? Esses recursos que você está obtendo estão sendo suficientes? Você está satisfeito com isso ou não? O que você poderia fazer para mudar? Anote toda essa percepção ao longo da semana, para a gente poder lá no final, né, fechar isso daí com um plano de ação sólido para você trazer melhorias para essa área. E reflita também ao longo da semana sobre a contribuição social. Será que você está contribuindo socialmente? Né? Você poderia contribuir mais? Então, veja aí o que você está fazendo ao longo da semana em todas essas áreas. Eu já estou com uma live agendada com a Lorena. A Lorena, ela é nutricionista, então a gente vai falar sobre nutrição aliada à saúde e disposição. Essa live vai acontecer na terça-feira, às 19 horas, né? Está meio que alinhado aqui com a parte pessoal que eu tinha falado na semana passada, né, sobre saúde e disposição. Então, vou fazer essa live com a Lorena na terça-feira. Vai ser muito bacana, né? Um assunto muito importante para a gente poder, né, trabalhar na nossa roda da vida, porque se a gente não tem saúde, não tem disposição, isso vai refletir em todas as outras áreas, vai refletir na área profissional, porque se você não tem saúde e disposição, muitas vezes você não consegue executar o seu trabalho da forma como deveria, vai impactar também na área de relacionamentos, né? O seu relacionamento com a sua família, relacionamento amoroso, vida social, tudo isso pode ser abalado, né, pela falta de saúde, pela falta de disposição e também, com certeza, a sua qualidade de vida. Muitas vezes você não consegue fazer o que você gostaria de hobby, né? Você não se sente pleno e feliz porque te falta saúde, te falta disposição, né? Então, muito importante vocês estarem nessa live, acompanhando as informações que a Lorena vai trazer pra gente. Então, conto com a presença, tá, de vocês nessa live da Lorena na terça-feira às 19 horas. Quem ainda não pegou o material que eu enviei lá no grupo, tá lá, é só entrar no grupo do Telegram. O material fica todo lá, você consegue ter acesso aos materiais que eu já enviei. Isso que é o mais bacana do Telegram, né? Você tem toda a conversa que eu mandei lá. Então, você consegue pegar a Roda da Vida, você consegue pegar o material de apoio da aula anterior. E eu vou mandar também o da aula de hoje. Vou mandar daqui a pouco lá no grupo da aula de hoje para você também refletir, para você fazer as anotações que são pertinentes a essas áreas que a gente falou aqui hoje. E na próxima, eu vou tentar trazer algumas pessoas para conversar ao longo dessa semana também sobre a área financeira, sobre contribuição social, sobre realização e propósito. Então, fica ligadinho aí nos meus stories, nos meus posts, que eu vou estar avisando dessas lives que eu vou conseguindo aqui. Talvez eu consiga trazer a Carol para falar um pouquinho sobre recursos financeiros,
vou alinhar aí um dia e horário com ela para a gente estar falando isso, porque eu acho importante, né? Não só eu fazer com que vocês reflitam sobre essas áreas, mas eu trazer um conhecimento para vocês, né, com profissionais que realmente sabem, né, sobre cada uma dessas áreas. Então, estou trazendo aí aos pouquinhos algumas pessoas para conversar sobre cada uma dessas áreas, porque a gente precisa abrir a boca, a gente precisa trazer o conhecimento para as pessoas de uma maneira simples. Essa é a minha proposta, trazer aqui da forma mais simples possível, para que seja compreendido por todas as pessoas. E a gente precisa contribuir de alguma forma, de certa forma eu estou trabalhando aqui a minha contribuição social, contribuindo um pouquinho para as pessoas que fazem parte, né, das minhas redes sociais. Essas lives, elas estão ficando todas gravadas, então você consegue ver depois, acompanhar essas informações que a gente troca, caso você não consiga acompanhar no horário que a gente está fazendo. E é isso que eu queria conversar com vocês hoje. Queria agradecer aí a presença de vocês, todos que passaram aqui por essa live. Então, no domingo que vem, eu vou estar falando sobre relacionamentos. Então, aí a gente já vai pegar o tripé família, desenvolvimento amoroso e vida social. Então, a gente vai conversar sobre esses 3 assuntos no próximo domingo, às 23 horas. Tá ok? Um forte abraço. Até a próxima semana. Ao longo da semana a gente vai se vendo aí também com as outras lives adicionais. E tamo junto. Qualquer dúvida me chama no direct aí que eu vou estar à disposição, tá? Um forte abraço, uma excelente semana para vocês e tchau, tchau.